Olá, aqui quem fala é o professor Wallace Cordeiro, tá? E para fechar o nosso conteúdo sobre dinâmicas climáticas, vou apresentar para vocês o famoso climograma, tá certo? Geralmente, a análise de climograma não é muito simples, tá? Os alunos costumam ter bastante dificuldade para estar decifrando, né, as informações contidas no climograma. Mas aí eu vou passar para vocês o básico para você conseguir fazer uma análise sem muita dificuldade do climograma, tá ok? Eu coloquei aqui 6 climogramas diferentes, né, com características diferentes, obviamente. E aí eu vou escolher dois, três para a gente estar analisando as variáveis que esses climogramas apresentam, né? Eu vou pegar aqui o climograma equatorial, vou pegar o semiárido e o subtropical como exemplo, tá ok? Mas primeiro, quais são as informações que um climograma traz para a gente? E aí a gente precisa ter o domínio dessas informações. Para começar, aqui embaixo nós temos as letras, as iniciais, né, dos nomes, né, dos meses do ano. Nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E aí, o que ele traz para a gente de informação que a gente precisa dominar? Numa coluna, nós temos aqui as temperaturas, tá ok? As temperaturas são representadas pela linha. E do outro lado, nós temos os milímetros de chuva, tá? Que são representados pelas colunas. Tá certo? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, temos um clima equatorial. Ah, professor, mas como é que eu saberia se não tivesse o nome aqui que esse clima é um clima equatorial? Vamos lá à análise do climograma. Primeiro, tá? Vamos analisar a temperatura, que é representada pela linha. Notem que aqui a variação é pequena, né, de temperatura ao longo do ano e é uma média térmica alta. Você tem aqui uma variação de 24 a 27 graus de média de temperatura ao longo do ano. Então a gente consegue identificar que essa é uma região próxima à linha do Equador. Lembrem daquelas nossas aulas sobre latitude, que sempre que você tem uma região, uma área próxima à linha do Equador, essa região tende a ser mais quente, né? E à medida que nós vamos nos afastando, a temperatura também vai diminuindo, vai ficando mais frio. E você tem aqui uma temperatura constante nessa região. E notem a questão da pluviosidade, o nível de chuva ao longo do ano. É sempre muito alto. O que isso significa na prática? Que essa região, além de ser próximo à linha do Equador, ou seja, tem uma incidência de raios solares muito grande, a gente tem também uma oferta de água muito grande nessa região. Tá? E aí pode ser, no caso, questão dos rios, pode ser uma região próxima ao mar, pode ser uma região que tenha bastante lagos, enfim. O que vai ter, de fato, com relação à oferta de água, é particular dependendo da região, certo? Mas a gente pode ter certeza que ali tem muita oferta de água, tá? No meio ambiente, por conta do alto índice de chuva ao longo do ano inteiro, tá? Vamos pegar um outro exemplo, que é a questão aqui do semiárido. Olha como é que se encontra a temperatura média anual. Ela varia de 27 a 28 graus, ou seja, é muito alta essa temperatura, tá? Porém, olha o índice de chuva, onde é que está? É muito baixo, tá? Logo, a gente consegue identificar, independente de estar escrito semiárido aqui, se não tivesse escrito semiárido aqui, a gente consegue identificar que apesar de você ter uma grande temperatura média ao longo do ano, o fato de você não ter um grande índice pluviométrico, você consegue levantar a hipótese de que é uma região que não tem uma oferta de água significativa nessa área, nessa região, tá? Porque o nível de chuva ao longo do ano ele é muito baixo. Semiárido, tá? Região do Nordeste,
fica na Paraíba. E aí, por último, por exemplo, vamos pegar aqui a região subtropical, tá? Lembrando, região subtropical é aquela área no Brasil que fica abaixo do Trópico de Capricórnio. E aí você tem uma seguinte característica, por exemplo, meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. A linha ela vai medir o quê? Temperatura. E aí você consegue observar que a temperatura nesses meses, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, é alta, tá? Com índice pluviométrico que fica entre 125 e 150 milímetros de chuva, né, ao longo desse período. E a gente tem que saber, né, que no mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro a temperatura é alta porque é exatamente a estação do ano do verão, correto? E aí a temperatura é alta. Quando chega aqui, por exemplo, a linha ela tende a baixar significativamente, meses de maio, junho, julho e agosto, no nosso hemisfério, no hemisfério sul, nós temos o período do inverno, tá? Onde as temperaturas caem bastante, principalmente na região subtropical. Porém, tem um detalhe aqui, né? O nível de pluviométrico, né? O nível de chuva, ele se mantém. E aí vocês podem perguntar, professor, mas a gente sabe que o período de chuva geralmente é no verão, correto? E aí justifica você ter essa variação entre 125 e 150 milímetros de chuvas por mês no verão. Agora, no inverno, a temperatura caiu bastante, você teoricamente não tem um nível de evaporação muito grande devido às baixas temperaturas. Por que que o índice de chuva ele se mantém? Se mantém não, ele até dá uma pequena elevação. Por que que isso acontece? Aí vocês têm que entender que na natureza, né, apesar de a gente estudar os fatores climáticos, os elementos climáticos separadamente, eles estão em constante interação. Lembrem daquela aula sobre massas de ar. Tem uma massa de ar que ela vai atuar principalmente na região sul do Brasil, que é a massa polar atlântica. Vocês se lembram da característica dela? Ela é uma massa fria, por nascer próximo ao Polo Sul, e úmida, por nascer no Oceano Atlântico. Logo, no inverno, ela atua, né, de forma muito constante na região sul do Brasil, principalmente, né? E aí o que acontece? Devido à constância chegada dessa massa de ar, você tem o nível de chuva se mantendo alto, apesar de nós estarmos no inverno. Tá certo? Então, assim, só para demonstrar para vocês como um climograma, ele, apesar de parecer simples, pode trazer muitas informações para a gente, tá? É um gráfico que é muito utilizado para a gente conseguir identificar as variações de clima de uma região para outra, tá ok? Então, basicamente é isso, gente, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aí nos comentários, que eu, na medida do possível, se eu puder tirar as dúvidas de vocês, tá? Estarei à disposição. Um abraço, até a próxima.